Oi, gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar, né? O título é bem grande, sobre a mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social e cultural no ambiente planetário, tá? Então, nessa aula a gente vai tratar sobre os principais beneficiados, né, da globalização, a expansão do sistema de comunicação, a terceira revolução industrial e as empresas transnacionais, tá? Então, essa aula é como se fosse os conceitos, né, fundamentais da globalização, beleza? Introdução. O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista. Por isso, né, que se você ainda não viu, se você está vendo esse vídeo avulso, esse vídeo é para ser um bloco de vídeos onde eu já expliquei o sistema capitalista bem detalhado na aula posterior, viu? Para vocês terem a base, né, para compreensão do que é a globalização nessa aula, tá bom? O qual consiste na mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social e cultural em âmbito planetário. O que é âmbito planetário? É internacional, né? Que engloba o planeta todo, beleza? Porém, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem seus mercados consumidores por intermédios de suas empresas transnacionais. Então, a gente vai explicar, né, o que é a globalização e por que ela é um termo, né, mundial, por que ela é mundializada, por que consiste, né, na mundialização do espaço geográfico e por que ela, esses meios social, econômico, político, cultural, eles conseguem se ligar de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais simples do que antigamente, beleza? Bom, a gente consegue ter essa ligação por causa da terceira revolução industrial, que a terceira revolução industrial foi a revolução mais tecnológica, né, até hoje, tanto que tem hoje os conceitos de tecnologia atual, que comunicação, transporte, são todos decorrentes da terceira revolução industrial, porque foram inovações tecnológicas que surgiram e que fizeram, com isso, né, fizeram ampliar os meios de você, os meios econômicos, o meio de você poder se comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta, o meio de você poder vender um produto que você faz em diferentes locais, tá? O meio de você conhecer a cultura de outro local, beleza? Então, tudo isso a gente consegue através da terceira revolução industrial, porque é aí que surgiu os avanços tecnológicos que proporcionaram isso para a gente poder ter a construção dessa globalização que nós temos hoje em dia, tá? Então, a terceira revolução industrial foi o desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélite, informática, transporte e telefonia, proporcionando o aparato tecnológico e estrutural para as intensificações das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Esse processo é uma consequência da terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científica informacional. Esse termo até eu falei na introdução, né, que a gente ia abordar ele mais aprofundado, que a gente ia ter uma análise maior sobre ele nas aulas posteriores, que é o caso dessa, tá? Uma vez que, por meio dos avanços tecnológicos obtidos, foi possível promover maior integração econômica e cultural entre regiões e países de diferentes pontos do planeta. Ou seja, por decorrência desse avanço tecnológico, dessa revolução técnico-científica informacional, que hoje a gente tem acesso à comunicação, à internet, à informática, a poder pegar um telefone, ligar para a pessoa independente do local que ela tá? Isso foram todas consequências da globalização, né? E com ela, por isso, né? Que por ela que a gente tem acesso a tudo isso, tá? Então, se você hoje tá vendo essa aula,
é por causa do sistema de globalização, é por causa do sistema de informação, é por causa do sistema dos avanços tecnológicos, tá? Porque a partir deles teve uma maior facilidade para as pessoas se comunicarem, para as pessoas poderem mudar de local. Teve uma maior facilidade no sentido de deslocamento das pessoas, tá? De transporte. Teve novos meios de transporte, como aviões, como trens e etc. Tá? Então, é por isso que a gente tem essa facilidade hoje em dia, beleza? Principais beneficiados pela globalização. Quando a gente pensa em globalização, a gente tem que pensar em economia, em comunicação, em transporte. Mas, com certeza, a principal beneficiada nesse meio foram as empresas transnacionais, porque elas tiveram um modo muito mais amplo de vender as suas mercadorias, né, e de obter lucro em cima delas, tá? Não quer dizer que elas foram as únicas beneficiadas, porque com o sistema de globalização, a gente vê que teve muitas ampliações, tanto na área de saúde, comunicação, como na área cultural. Teve muitos benefícios. Só que a maior beneficiada disso tudo foram as empresas transnacionais, porque elas conseguiram lucrar muito mais em cima disso, tá? Então, as principais beneficiadas pela globalização são as empresas multinacionais, vistas que esse fenômeno faz com que elas continuem com suas matrizes em um país desenvolvido, mas atuem com filiais em outros em desenvolvimento, expandindo seu mercado consumidor. Elas se aproveitam da mão de obra barata, além de benefícios que são menos impostos, um terreno mais barato e etc., proporcionados pelo governo do país em desenvolvimento, visando o aumento da lucratividade. Então, o que é isso? Quando uma empresa multinacional ela começa a atuar num país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido, ela agrega naquele país, tá? Então, o governo vai ter mais lucro por aquela empresa atuar ali, porque vai ter mais gente consumindo ali, tá? Então, por exemplo, se abre uma filial da Coca-Cola na sua cidade, aquela empresa, aquela indústria vai precisar de pessoas para trabalhar ali. Então, vai ter mais emprego para as pessoas daquela região e elas vão poder evoluir, elas vão poder crescer, porque agora elas vão ter acesso ao sistema, né? Elas vão participar do meio social ativamente, tá? E então, e por que as empresas multinacionais elas põem as suas sedes em outros países? Elas têm um país de origem, suas matrizes são em países desenvolvidos, mas fixam outras empresas, outras filiais delas em outros países, para elas poderem ter um mercado mais amplo, tá? Então, elas colocando essas empresas em países subdesenvolvidos, elas vão ter a oportunidade de estabelecer a empresa num local onde os impostos são menores, a mão de obra é mais barata, onde o governo vai aceitar que elas vão e vai até gostar que elas estão lá, e com isso, né, vai proporcionar um maior desenvolvimento daquele país, além de gerar lucro para aquela empresa determinada, beleza? Então, a gente pode citar realmente, afirmar que a principal beneficiada pelo processo de globalização são, sim, as empresas multinacionais, beleza? Além de fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. O grande fluxo de informação obtida por meio de programas de televisão e principalmente pela internet exerce influência em alguns hábitos humanos. A interligação de redes de fast food e outros elementos que pode promover uma mudança nos costumes locais. Entretanto, elementos da cultura local perduram em meio à população, promovendo assim a diferenciação entre as duas culturas existentes. O que é isso, gente? Com a globalização, o meio de consumo ficou diferente, né? Então, antes, por exemplo, como é o exemplo do fast food, antes você tinha que sair da sua casa para você ir comer em determinado local. Então, imagina que você tem agora a facilidade, igual todo mundo hoje em dia tem, de poder, por exemplo, abrir o iFood e você tem um catálogo imenso de comida de determinados locais que você pode escolher da sua casa e pagar da sua casa e receber na sua casa.
Então, é um facilitador muito grande, além de influenciar o consumo, tá? Porque você pode perceber que ao longo do dia, por exemplo, usando o iFood como exemplo, ele vai te mandar um monte de mensagem atrativa, falando que tem uma promoção de cupom, falando que tá na hora do almoço, falando que tal restaurante começou a atuar, começou a participar da rede iFood, para você ter interesse em conhecer, em provar e em gastar, tá? Visando sempre o lucro. Tá? O sistema capitalista, que é o sistema da globalização atual, visa sempre o lucro, visa sempre o consumo da população para eles adquirirem um lucro maior com isso, beleza? E com essa mudança, né, que hoje em dia ficou muito mais fácil você ter você ter acesso à informação, veio junto com isso o processo de propaganda. O que é isso? Quando você vai ver televisão, por exemplo, nos intervalos de um programa, você vai ver determinadas propagandas. E no intervalo de outro programa, você vai ver outras propagandas. Por que disso? Quando você faz um conteúdo, por exemplo, se esse vídeo que eu tô fazendo aqui ganhar uma escala de acesso maior, as pessoas vão ver que tem outras pessoas vendo esse vídeo e uma quantidade maior, né, de pessoas, e a partir disso eles vão começar a me pagar para no meio dos meus vídeos eu fazer propaganda, por exemplo, do iFood, igual eu notei ele, igual eu falei sobre ele no caso. Então, eles vão começar a me pagar para me fazer essa propaganda para as pessoas, para elas começarem a consumir deste determinado local, para eles começarem a lucrar. Então tem todo um sistema de comunicação envolvendo propaganda, envolvendo influência. Tanto que hoje em dia existe todas as cidades, qualquer pessoa pode fazer isso, que é virar um digital influencer. Você fala, mas o que é isso? O digital influencer é o seguinte, tem uma menina da sua cidade, por exemplo, então um cara, viu, gente, que ele gosta muito de postar stories, ele gosta muito de postar fotos, ele tem um número muito grande, ou ela tem um número muito grande de acessos, tá? Então, aquela pessoa é vista por muita gente, aquela pessoa é curtida por muita gente, tem muitos comentários na publicação dela. Então, aquela pessoa, ela passa a ser uma digital influencer, ou seja, tudo que ela posta, tudo que ela gosta, ela posta que ela gosta, influencia outras pessoas a irem procurar o que é aquilo, tá? E a conhecerem aquilo, talvez gostarem daquilo, trazendo dinheiro para uma determinada empresa, beleza? Então, por exemplo, se eu... Esse vídeo não é patrocinado, tá? Antes que alguém ache. Todos os exemplos que eu vou citar aqui é porque são produtos que eu uso. Eu vou dar um exemplo aqui sobre tonalizante de cabelo. Eu gosto muito de pintar o cabelo. Muito, muito, muito. Hoje até que ele tá descolorido, meio metade, mas é porque eu já pintei de ruivo, já pintei de roxo, já pintei de vermelho, já pintei de louro, já pintei de castanho claro, já pintei de preto. Então, usando todas essas colorações, toda vez que eu uso uma tinta que eu gosto muito, que eu acho que ela faz bem pro meu cabelo, que eu acho que a tintura dela não foi agressiva, eu costumo postar uma foto no Instagram com tipo uma hashtag colocando o fornecedor daquele produto. Se eu uso uma tinta, por exemplo, da Camaleão Color, que tem uma empresa muito, muito legal, que ela é vegana, que ela não tem teste em animais e etc. E a coloração dela não é agressiva pro cabelo, e eu falo sobre ela, as pessoas vão começar a pesquisar sobre ela, mesmo eu não tendo muitos seguidores, mesmo eu não tendo muito acesso. Se eu fosse alguém que tivesse muito acesso, que tivesse muitas publicações que as pessoas vendo e acompanhando, a Camaleão Color poderia me patrocinar. Ou seja, ela vai fornecer os produtos de tingimento de cabelo que eu vou usar no meu cabelo e eu vou postar fotos, vídeos, stories marcando a Camaleão Color falando sobre aquele produto, para que cada vez mais ele seja conhecido, fazendo assim uma influência. Por isso que aqui está colocado até exercer influência em alguns hábitos humanos. Então tudo que a gente faz hoje em dia, tudo que a gente consome hoje em dia, faz uma propaganda, faz uma apologia sobre outra coisa, tá? Então se você vê um programa de televisão, por exemplo, uma série, se você vê uma série, tem um streamer que produz aquela série. Talvez é a Disney, talvez é a Netflix, talvez é a Amazon. Então, cada streamer que você vê, e você gosta, você tem assinatura na Netflix, você recomenda para um amigo seu que não tem, entendeu? Então ele vai buscar, talvez acessar a Netflix para poder consumir aquele produto que vai ter mais gente pondo dinheiro em cima daquela empresa, em cima daquela indústria.
tá? Então isso é um sistema de influência. Por isso que hoje em dia tudo é influência, tudo é mídia social, tá? Se eu posto um vídeo mostrando um copo que as outras pessoas acham bonito, elas vão tender a procurar para comprar aquele copo, tá? Então fazendo aquela empresa que produz aquele determinado material crescer cada vez mais, beleza? As consequências da terceira revolução industrial. Crescimento cada vez mais acelerado das economias, substituição das fontes de energia convencionais por fontes de energias alternativas, consolidação do capitalismo financeiro, aumento das multinacionais e investimento em pesquisa. Tá, vamos por parte. Crescimento cada vez mais acelerado das economias. Ou seja, quanto mais gente consome um produto, mais cresce a economia daquele local. Quanto mais indústrias ou lojas de um determinado produto que ele é muito comprado pelas pessoas, mais aquele lugar vai ter a sua economia ampliada. Ou seja, quanto mais isso é feito, mais acelerado é o processo de economia daquela região, tá? Então, se você quer, se a sua cidade, por exemplo, ela é uma cidade desenvolvida, ela é uma cidade, um centro metropolitano, ela tem muitas indústrias dentro dela, ela tem muito acesso à informação, muito acesso a consumo, e se ela é uma cidade interior, ela tende a não ter isso em excesso. Ela pode sim ter uma fábrica, ter uma indústria, ter algumas lojas chamativas, mas ela não vai ser um grande centro urbano com influência em outros locais, tá? Quando a gente vê uma metrópole, uma megacidade, uma megalópole, em uma cidade global principalmente, a gente vê que é uma região que é reconhecida, seja regional ou internacional. Então as pessoas tendem a procurar aquele local para fazer as suas compras, para passar as suas férias. Isso desenvolve o capital daquele local, acelerando assim o processo da economia, beleza? Substituição das fontes de energia convencionais por fontes de energias alternativas. Antigamente, os processos de produção, eles eram visando lucro, e hoje em dia ainda é visando muito lucro, só que parece que as pessoas começaram a ter um pouco de conscientização que a matéria-prima ela vai acabar, né? E quanto mais as pessoas consomem daquela matéria-prima sem pensar no futuro por exemplo, eu vou cortar uma árvore para me fazer um caderno, mas um dia aquelas árvores vão acabar, então para mim continuar com esse processo, eu vou ter que plantar outras árvores para mim poder cortar uma, produzir o meu material, enquanto a outra está em crescimento, tá? Então elas começaram a substituir o consumo por fontes mais alternativas, por fontes menos degradantes para a natureza, para elas poderem assim terem aquela matéria-prima, além de chamar a atenção das pessoas. Um exemplo disso, igual eu já falei, que é a Camaleão Color, que ela, como é uma indústria, um produto vegano, um produto sem teste em animais, as pessoas tendem a buscar, quando sabem disso, mais ele do que um outro que tem teste em animal, que vai fazer mal para a biodiversidade do local, por achar uma alternativa menos agressiva, beleza? Então agora está tendo um pouco mais a conscientização desses meios, né, de obtenção de matéria-prima sem degradar totalmente a natureza. Não quer dizer que não vai degradar, porque sim, vai, só que de uma forma um pouco menos acelerada, beleza? Consolidação do capitalismo financeiro. O que é isso? As pessoas vão visar sempre agora a compra, tá? Vão visar sempre mais o capital, eles vão visar sempre mais o comércio. Então, eu vou ter mais ofertas para ter mais consumidores, para ter mais dinheiro, tá? Então isso vem cada vez mais crescendo na nossa sociedade atual, beleza? Aumento das multinacionais. Uma empresa multinacional é uma empresa com influência muito grande, é uma empresa que tem um capital muito grande e que produz um produto muito procurado, tá? E acaba que essas multinacionais, elas têm um poder muito centralizado, tá? Então, você vai ver, por exemplo, quando você procura uma marca de determinada coisa para comprar, seja eletrodoméstico, seja material de higiene, qualquer coisa, sempre vai ter uma marca que ela, uma ou umas
que vão ser mais conhecidas do que outras, tá? Isso não quer dizer que as outras, as pequenas marcas, elas são inferiores, mas quer dizer que quando uma marca menor começa a crescer, uma multinacional vê isso, ela já compra ela para participar do núcleo dela, beleza? Porque aí, mesmo você comprando, por exemplo, vou dar um exemplo de tênis, que tem a Nike, que é uma bem famosa, e a Adidas também, que é bem famosa, e as duas são, assim, concorrentes, né? E quando você pensa em tênis, você pensa nessas duas, beleza? Então, quando você vê um outro tênis de uma outra marca, de uma outra loja, de uma outra indústria, como ela não é muito nomeada, você acaba não comprando. E quando você compra, é por influência que alguém já comprou, então você viu em algum lugar que aquele material é bom. Quando aquela pequena indústria começa a crescer, as multinacionais vão lá e compram ela, tá? Porque aí todo lucro, toda pessoa que comprar algum material dessa pequena indústria, agora vai ser lucro dela, porque vai ser parte dela, vai ser uma parte de uma multinacional. Então as multinacionais, elas só tendem a aumentar mais, tá? Um grande exemplo disso, que eu até falei na aula anterior, e repito, é a Disney, né? Porque a Disney, hoje em dia, é uma das maiores empresas que eu conheço de influência geral mesmo. Quando você vê um brinquedo, é de algum desenho da Disney. Quando você vê um filme, a maioria dos filmes em animação, esse tipo de coisa, são da Disney. A Disney tem acesso, por exemplo, vou dar um exemplo de Star Wars, por exemplo, que é uma saga muito famosa. Quando você vai na BeHappy e compra um brinquedo pro seu sobrinho, primo, filho de Star Wars, você tá dando dinheiro pra Disney. Quando você compra uma camisa de Star Wars em alguma loja, sendo C&A, Renner, qualquer uma dessas, você tá dando dinheiro pra Disney. Quando você vai num cinema ver um filme sobre Star Wars, você tá dando dinheiro pra Disney. Quando você assiste uma série, uma animação da saga do Star Wars, você tá dando dinheiro pra Disney. Então, cada vez mais ela tende a querer ampliar, né, suas fronteiras para englobar mais pessoas. Por exemplo, um exemplo disso é que a Disney comprou a Fox, tá? Então a Disney, hoje em dia, eu não falo que é o streamer mais famoso, porque é a Netflix, pelo menos na minha visão, porque a Netflix foi quem começou com essa visão de streamer, de ter uma plataforma de filme, vídeo que você pode ver a hora que você quiser com preço acessível, e que tem filmes originais, séries originais, que são de ótima qualidade, tá? Então, quando as outras fontes de entretenimento viram isso, elas começaram a criar os seus próprios. Um exemplo disso é a Netflix, a Disney, a Amazon, e aí vem crescendo em decorrência disso. Só que eu acho que daqui a um tempo a Disney ela vai superar a Netflix, porque ela começou com a ideia dela de streamer agora. Então os conteúdos que tem, se você tiver assinado o Disney+, se você não tiver, você pode só pesquisar no Google para você ter uma noção. Ela tem ainda pouco conteúdo atual, entre aspas. Ela ainda está começando a produzir agora. Ela pegou tudo que ela tinha antes e colocou dentro do streamer. Mas ainda puxa mais para um público mais infantil, um público mais juvenil. Ela tá começando a ampliar agora, né, até com a questão de Marvel, esse tipo de coisa, com os filmes de super-heróis e etc., para chamar a atenção de pessoas um pouco mais velhas, né? E aí eu tenho certeza que ela vai começar a desenvolver filmes um pouco mais adultos para ter uma rede de influência maior, tá? Então, esse aumento das multinacionais, eles não vêm só de ter mais indústrias, de ter mais filiais espalhadas, vem também da influência, tá? Quando você consome alguma coisa, seja um vídeo, uma música, seja um desenho, seja um brinquedo, seja uma roupa, tudo tem ligação com alguma multinacional, beleza? E um exemplo disso, gente, se vocês tiverem curiosidade, pausa esse vídeo e pesquisa no Google tudo que a Disney é dona. Você vai ver que é uma lista imensa. Vai ter coisa ali que você nem sonha que é da Disney. E é da Disney. E você consome, todo mundo consome. E a gente nem pensa que o lucro vai para uma empresa só, tá? Vamos lá. Investimentos em pesquisas.
Esse investimento em pesquisas é de um jeito mais amplo, tá? Porque com o sistema de globalização também teve ampliações, né, na área de saúde, na área de transporte, na área agrícola. Então, não foi só questão de mídia social. Lógico que não. Como eu falei até na primeira aula, né, a questão tem até do coronavírus, né, porque hoje em dia as informações elas chegam de um jeito muito rápido, né, de um jeito muito fácil, é muito acessível para as pessoas. Então, e é muita informação, é muita informação. Então, quando estourou o coronavírus, em poucos meses, a gente sabia todos os métodos, né, conhecidos para você precaver do coronavírus, mesmo que não sejam, assim, a cura, mas métodos eficientes para você ter uma preservação maior, como a utilização de máscara, o uso de álcool em gel 70, lavar as mãos, deixar a mão debaixo d'água mais de 20 segundos para a bactéria sair, respeitar um distanciamento social, tá? Então, isso são informações que pra gente é básico de conseguir, é fácil de conseguir, porque as pessoas fizeram um investimento em pesquisa, elas descobriram isso. Você vai falar, mas todo vírus de vacina tem que ter uma higienização. Eu concordo, tem que ter uma higienização, mas, por exemplo, a campanha de contraceptiva da dengue e do coronavírus são totalmente diferentes, tá? Então, para você prevenir a dengue, você não pode deixar água parada. Para você prevenir ao coronavírus, você tem que lavar as mãos, manter uma higienização melhor, você tem que ter um distanciamento social, tá? Então, são métodos diferentes de prevenção que foram divulgados de uma forma muito rápida e muito fácil por causa da globalização, tá? Teve uma pesquisa em cima disso e foi divulgado e foi acessado por muita gente em pouco tempo para a gente poder combater esse vírus, tá? Então, vocês imaginam quando o mundo não era globalizado, quando aconteceu, por exemplo, a peste negra, a gripe de Alasca, a gripe de Hong Kong, o tempo que eles demoravam para passar uma informação básica como essa. Imagina o tempo que uma carta teve que atravessar o oceano para chegar do outro lado para a pessoa entender o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam morrendo, entendeu? Então, a gente tem uma sorte que a comunicação hoje em dia ela é muito rápida, tá? Ela é muito eficiente e é um meio muito mais tranquilo de você entender as coisas do mundo, o que está acontecendo. Você pode abrir o seu computador agora e estar fazendo uma pesquisa sobre o que está acontecendo no Japão em tempo real agora. E esse meio de comunicação fácil, eficaz, eficiente se dá por causa da terceira revolução industrial, por causa das inovações tecnológicas, beleza? Por causa do acesso à internet, que antigamente não tinham. Então, com esses novos meios, teve um investimento, né, mais pesado em pesquisas. Então, as pessoas começaram a pesquisar novos meios, por exemplo, de ter um plantio melhor naquele determinado local, de um tratamento melhor para determinada doença, e começaram a poder divulgar essas informações para outros pesquisadores terem acesso e já ir aprimorando outras pesquisas de um jeito mais fácil, de um jeito mais rápido, com mais eficácia. Beleza? Então, tudo isso são consequências da terceira revolução industrial, o que formulou uma maior globalização. Beleza? Então, vamos passar para o próximo slide. Travou aqui. Macei até 2. computador travou. Tá. Empresas transnacionais. Elas são empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através da instalação de filiais. São classificadas como empresas transnacionais. O termo transnacional substitui o termo multinacional, pois o último pode ser interpretado como a empresa pertencente a várias nações. Já a primeira relaciona-se ao fato de a empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação para atuar no mercado exterior. Então, qual é a diferença das multinacionais com as transnacionais? Multinacionais são empresas nacionais que elas atuam dentro de determinado território, elas têm a zona de atuação delas, mesmo que elas se alastrem para outro local, tá?
E as transnacionais são empresas grandes, de grande porte, que têm diferentes filiais em todas as regiões do globo terrestre, em todas as regiões internacionais, beleza? São empresas, assim, de grande porte. Um exemplo disso é a Apple, a Coca-Cola, a Nestlé, tá? A Nike, igual eu já falei aqui. Então, são empresas que elas têm um domínio no mercado muito grande, beleza? São empresas, por exemplo, quando você pensa em comprar um eletrodoméstico, você vai numa loja e você olha e fala, não, eu quero comprar um fogão. Você pensa em Consul, você pensa em Electrolux e sua mente para e você fica pensando quais são os outros nomes. Porque a maioria das empresas, as menores de menor porte, não são conhecidas. E quando elas começam a ser conhecidas e compradas, elas são compradas por outras, pelas transnacionais. Então elas começam a ser parte dessa transnacional. Beleza? Então é um comércio um pouco limitado em escolha. Mesmo tendo a possibilidade de ser amplo, acaba tudo sendo focalizado, tudo sendo concentrado em uma mão só. Entre aspas, viu, gente? Acaba tudo sendo concentrado em determinadas empresas. Cada área de atuação, por exemplo, se você for comprar um café no Brasil, por exemplo, você vai optar pela marca Três Corações, porque ela é a mais famosa. Mas tem outras. Tem o Café da Fazenda, tem Barão, tem diferentes outros. Mas o mais famoso que a gente vê é o Três Corações. Tá? E uma coisa muito curiosa sobre a globalização é a apropriação de termo. O que é apropriação de termo? Quando você vai num supermercado comprar chocolatado, você não fala chocolatado, você fala Toddy, tá? Porque é uma marca tão famosa que começou a ter apropriação de gênero. As pessoas não chamam mais achocolatado de achocolatado, as pessoas chamam achocolatado de Toddy. Mesmo talvez você não comprando um Toddy, você levando um genérico, você chama de Toddy, tá? Quando você vai, por exemplo, comprar um creme dental, você acaba falando Colgate, tá? Porque é uma das mais famosas, beleza? E isso, gente, isso é com muitas coisas. Talvez o termo que você está usando para chamar alguma coisa, na verdade é o nome de uma empresa transnacional ou internacional, tá? Ou multinacional, no caso. E que é uma apropriação de termo que a gente compra tanto dela, a gente ouve tanto falar dela que a gente acaba achando que só tem ela, beleza? Então, quando você for no supermercado, começa a pegar, você vai fazer uma compra, começa a pegar os produtos que você tem mais costume de comprar, mesmo você não comprando de outra marca, começa a olhar as outras marcas, as composições das outras marcas. E quando você compra algo parecido com o outro, você olha atrás do rótulo, por exemplo, se você for olhar um leite, olha atrás do rótulo e vê a empresa que é. Eu tenho certeza que a maioria dos leites que você pegar e virar vão ser da Nestlé. Tá? Porque ela tem outros nomes para você pensar que tem uma variedade no mercado, mas o lucro está indo só para uma determinada empresa, beleza? E isso é um sistema das transnacionais, tá? As principais empresas transnacionais surgiram no final do século XIX. Entretanto, só atingiram o auge da atuação mundial após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das empresas transnacionais é de origem de países industrializados, que após terem conquistado o mercado interno, montaram filiais em outros países, principalmente nos países em desenvolvimento. Para os países em desenvolvimento, a instalação dessas empresas em seus territórios é um favor positivo, pois gera novos postos de trabalho, além de promover a industrialização na região. Por sua vez, as transnacionais utilizam como critério para montar suas filiais locais com potencial de mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata, além de possíveis doações de terreno e de inserção de impostos. Você fala, como assim doação de terreno? Eu sou presidente de um país que ele é subdesenvolvido. Eu quero que ele fique maior. Então, eu vou fazer um acordo com uma empresa multinacional que eu vou doar um pedaço de terra para ela poder vir para cá. Ela vindo para cá, ela vai gerar emprego, né, para a população daqui, além de a gente ter um acordo que determinada parte do lucro dela, determinada parte da venda, vai vir para mim, vai vir para melhoria daquele país, tá? Então, ela investe em trazer empresas de fora para as pessoas começarem a consumir mais aquele produto e
e ter uma economia maior. Aí você fala, mas por que não os países não abrem as suas próprias indústrias, não começam a fixar para ter o próprio lucro gerando ali, não indo para outro setor? Porque é todo marketing, gente. Não adianta, existem pequenos consumidores que eles abrem negócios e, por exemplo, o que um McDonald's da vida vende é muito maior do que uma lanchonete comum que você vê na rua. Tá? Talvez o sanduíche daquela lanchonete é melhor do que o McDonald's. E você talvez prefere comer no McDonald's por causa do nome. Tá? Por causa que seus amigos querem ir lá, por causa de influência, por causa que você viu no Instagram de alguém comendo um novo sanduíche do McDonald's porque você quer provar. Tá? Então, você tende a ir nessas influências fazendo com que aquelas empresas tenham sempre lucro. Elas sempre lucrem em cima daquilo. Porque as pessoas nunca vão deixar de comprar numa grande empresa daquele jeito. Beleza? Porque ela tem nome, ela chama atenção e talvez ela lança, por exemplo, que é o meu caso do McDonald's, um sanduíche que a composição dele é igual ao que você sempre come, você não gosta, e você vai lá mesmo assim só porque eles mudaram o molho para provar, e você consome aquilo, você leva os seus amigos para consumir, você recomenda aquilo, tá? Então aquilo é tudo um sistema de influência. Beleza? O sistema globalizado hoje é tudo questão de mídia, é tudo questão de influência, é tudo questão de comunicação, tá? É tudo questão de rede social, é a internet ligada e as pessoas comentando sobre aquilo e o crescimento daquelas empresas já por causa daquelas pessoas comentando sobre aquilo, tá? Um exemplo disso, de questão de mídia, tá? É que quando alguma coisa acontece, seja boa ou ruim, as pessoas falam muito sobre aquilo. Bomba no Twitter, tem post no Facebook, as pessoas estão lá comentando com os amigos no WhatsApp e depois de um tempo surge outra notícia. E aí aquela notícia que era o auge daquele dia, ela desaparece. E aí começa outra notícia que bomba no Twitter, que as pessoas começam a postar coisas do Instagram. E são muitas informações, tá? É muita informação em pouco tempo, porque é o mundo todo sendo televisionado e você podendo acompanhar isso. Então, é muita informação e pouco conteúdo que você pega para você, que você analisa aquilo, que você para observar de verdade. Porque quando você para observar, já tem outra notícia que bomba mais e te impressiona mais, e você já pega e já clica nela. Beleza? Então, o sistema de comunicação do sistema globalizado, ele tá ligado com isso, tá ligado a grandes pessoas, a um grande grupo de pessoas comentando e falando um monte de coisa ao mesmo tempo, é muita informação, é muito conteúdo em um local só, para uma pessoa só digerir no seu dia, beleza? E eu queria falar também, que eu tinha esquecido, do sistema de transporte. Por que o sistema de transporte ele ficou mais rápido, ele ficou mais eficiente? Porque como agora o país é mais industrializado, né? Então, tem determinadas empresas que chamam a atenção dos trabalhadores. Então, para as pessoas chegarem naquele local, o transporte tem que ser rápido, tá? O transporte tem que ser eficiente, porque se ele não for, não vale a pena a pessoa sair do lugar que ela tá para ir para lá, beleza? Então, eles tiveram que fazer uma ampliação do transporte, melhorias do transporte, seja para carros mais rápidos, seja para trens, seja para ônibus mais confortáveis e mais rápidos, seja para aviões e construções de aeroporto, construções de portos também. E isso foi ampliado, porque quanto mais as pessoas se deslocam, mais as pessoas têm acesso a ir a algum lugar, elas vão consumir aquilo daquele local. Enquanto mais aquele sistema de transporte ele cresce, você pode vender o seu produto e ele chegar mais rápido, beleza? Você pode transportar o seu produto aqui do Brasil para Portugal e ele chegar em alguns dias, por exemplo, o que antes demorava meses, tá? Então é todo um sistema voltado para o lucro, para a venda, para o consumo, para a interação pessoal, beleza? Os incentivos realizados por essa empresa são elevados e o retorno financeiro é satisfatório em decorrência de uma série de motivos que foram citados anteriormente. O lucro é destinado a investimentos para a instalação de novas filiais e outras partes para direcionar a matriz. O que é isso? Por que elas
consomem, elas pegam um lucro e elas investem em outras filiais. Porque quanto mais local tiver com aquela indústria, mais eles vão lucrar. E mais filiais eles vão abrir e mais dinheiro eles vão ter. Então, quando elas investem numa filial nova, elas investem no próprio lucro. Tá? Vou pôr o McDonald's mesmo. Quando o McDonald's abre uma filial numa cidade, ele vai ter mais gente consumindo aquele produto. Então, a empresa sede, ela vai ter mais lucro. Então, o ideal dela é investir mesmo, é ter mais filiais, é ampliar o comércio dela para ela conseguir mais lucro. E assim, mais influência, assim, mais gente consumindo, mais gente falando, e aí vai. E é assim que funcionam as multinacionais. Beleza? A globalização é um processo fundamental importância para a atuação das empresas transnacionais, pois proporciona todo o aparato tecnológico para os serviços de telecomunicação, transporte, entre outros, fatores essenciais para a realização da eficiência das atividades econômicas em escala global. Ou seja, para você produzir um produto, para você vender ele e as pessoas quererem mais comprar ali, você tem que entregar de forma rápida, o seu produto tem que ser bom e as pessoas têm que falar mais sobre aquele produto para outras pessoas começarem a comprar aquele produto. Então é uma linha sem fim. Enquanto mais você produz, mais as pessoas compram, mais as pessoas comentam, outras pessoas conhecem, mais a pessoa compra, mais você aumenta o seu lucro. Tá? Por isso que a globalização ela está ligada com as multinacionais, porque as multinacionais elas precisam da globalização para elas funcionarem. Se elas não tiverem o sistema de telecomunicação e transporte, elas não funcionam. Tá? Não adianta elas terem diferentes filiais se as pessoas não vão ir comer lá, se as pessoas não vão querer comer lá, se elas vão ter um motivo para ir lá, se elas não vão ser influenciadas para ir lá. Tá? Não adianta ter uma multinacional que vai vender um tênis e vai ter uma empresa pequena que vai vender um tênis melhor. Tá? Elas têm que saber que aquela empresa menor está começando a vender naquele local para ir lá e comprar aquela empresa. Porque senão aquela empresa cresce e depois ela não é que ela não consegue, mas ela vai perder lucro. Tá? Então, quando uma empresa de pequeno porte ela começa a crescer, uma multinacional compra ela. Porque aí não interessa onde você compra, não interessa se você vai comprar na empresa X ou numa multinacional, porque indiferente de onde você comprar, o lucro vai vir para o mesmo local. Tá? Então, algumas multinacionais, como é o caso até que eu comentei do Guaraná Jesus, elas gostam que a empresa cresce. A Coca-Cola gostou que o Guaraná Jesus começou a crescer no Maranhão, porque quando as pessoas começaram a divulgar, começaram a comprar, começaram a gostar mais, ela foi lá e comprou o Guaraná Jesus. Então, todo lucro, se você ia no supermercado, você preferia pegar um Guaraná Jesus com a Coca-Cola, o lucro ia para ela do mesmo jeito. Tá? Atualmente, há registro de aproximadamente 40 mil empresas transacionais em atividades, sendo a maioria originalizada dos países industrializados. No entanto, existem empresas de origem indiana, mexicana e brasileira. Exemplos das empresas transnacionais com matriz no Brasil são a Vale do Rio Doce, Sadia, Perdigão, Guardial, entre outras. Então, gente, quando vocês veem, por exemplo, a Vale do Rio Doce, você pensa, mas é uma empresa de transporte, né? Tem trens. É uma empresa de transporte não só de passageiros, mas principalmente visada para transporte de carga, viu? De minério e etc. Então, quando você pensa nela, você pensa, como é que ela atua em outro país? Tá? Então, você imagina trabalhadores da Vale indo trabalhar em algum lugar, elas construíam rodovias para aumentar a forma de transporte rápido e eficiente, fazendo assim as coisas chegarem mais rápido e as pessoas consumirem mais, tá? Então, mesmo uma empresa de transporte, ela é sim uma multinacional, beleza? Não é só consumo assim que a gente pensa, roupa, comida, eletrodoméstico, não. Tem também empresas de transporte, tem também empresas de saúde, tá? Tem diferentes tipos de empresa multinacional, beleza? Monopólio. Monopólio é uma palavra originalizada do grego, monos, e em polis, vendas. Significa o controle excessivo de um mercado
de um mercado, negócio, produto ou serviço. É uma prática econômica que assegura benefícios para aqueles que o possuem. Determinada empresa comanda a maneira de produção e comercialização de um produto específico, permitindo que uma pequena parcela apenas, quase nada, reste para as empresas concorrentes, determinando a oferta e o preço do mercado. Você vai virar para mim e vai falar, mas isso não é ruim, é uma empresa monopolizada, é uma empresa com grande área de atuação, isso existe. Fala, não, beleza, ela existe. Mas se existir um monopólio central, único, em uma determinada empresa, então aquele produto, ele vai ser único daquela empresa. Então aquela empresa ela vai poder determinar o preço dele. Ela não vai ter concorrente, então ela vai poder, se ela perder um pouco a qualidade, as pessoas vão continuar comprando, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma indústria de tênis, tá? Eu tenho uma indústria de tênis e a minha indústria de tênis é a maior que tem. Todas as pessoas compram tênis comigo, tá? E quando outra empresa surge vendendo tênis, eu vou lá e compro ela imediatamente. E só a minha empresa que vende tênis. Só eu vendo tênis, tá? Só eu vendendo tênis, então aquilo vira um monopólio, né? Então eu tenho controle daquilo. Você fala, mas isso aí é normal, tem empresas que tem um pouco desse monopólio, como a Adidas, que eu falei. Beleza. Mas, se eu tenho um controle total disso, ou seja, se eu tenho um controle total de venda daquilo, só eu vendo aquele produto, eu posso colocar o preço que eu quiser, tá? Se eu quiser colocar em época de frio, que as pessoas precisam comprar tênis, ainda mais em países com temperaturas mais baixas, elas precisam ter acesso a um tênis, e eu dobro o valor daquele produto naquela época do ano, as pessoas vão ter que comprar o meu produto. E não tem como elas reclamarem, tá? Porque ou elas compram ou elas não compram. Só eu vendo aquele produto. Eu decido o preço dele. Se ele for perder na qualidade, se ele não for ficando tão confortável de algum jeito, elas vão ter que continuar comprando aquele produto. Porque não tem outra concorrente, não tem outro lugar que vende. Só eu vendo aquele produto. Então, isso é um produto monopolizado. Isso é uma indústria monopolizada, tá? Isso não pode. Isso é contra a lei. Porque se isso acontecer... por exemplo, igual a Adidas, ela é uma grande empresa, mas tem a Nike, beleza? Então, elas são concorrentes. Tendo essa concorrência é bom, porque quando uma empresa concorre com a outra, as pessoas têm a opção de comprar ou em uma ou em outra, né? Então, se o tênis da Adidas for mais caro, eu posso optar por comprar o tênis da Nike. E se o tênis da Nike for mais desconfortável do que o da Adidas, eu posso optar a comprar o da Adidas. Isso é uma escolha que eu vou fazer, tá? E tendo essa concorrência, eles vão tender a atender às exigências do povo, beleza? Então, se a população parar de comprar os tênis da Adidas porque eles são caros, eles vão ter que abaixar o preço. Porque senão, tem forma de comprar na Nike. Então as pessoas não vão comprar mais lá, as pessoas vão começar a comprar só na Nike. Aí a Adidas tem que abaixar o preço, tá? Então a concorrência no mercado é ótimo para o consumidor, porque quanto mais concorrência eles querem, quanto mais eles precisam agradar a população para eles venderem, melhor fica o produto e fica de menor preço. Um exemplo de empresas que tiveram e ainda tem um pouco, na verdade um pouco não, muito, monopólio, são empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, eles sempre foram os maiores produtores de tecnologia, eles sempre forneciam celulares, notebooks, tablets, qualquer coisa que você usava assim antigamente, a maioria, não, claro que não são todos, mas a maioria, aquelas marcas mais conhecidas, eram dos Estados Unidos. Então eles tinham um monopólio em cima daquilo, beleza? Ao longo do tempo, foram surgindo os produtos assim mais coreanos e asiáticos, etc. E a gente até brinca, né? Porque produto asiático, coreano, a gente fala que é made in China, que não é bom. Só que o sistema asiático, eu acho que eles foram bem espertos, tá? Porque eles começaram com produtos muito, muito, muito baratos
e que não tinha uma qualidade tão boa assim mesmo não. Mas as pessoas compravam muito. Porque como o produto era muito barato, as pessoas podiam comprar e se estragasse, ele comprava outro, se estragava, comprava outro. Era muito mais barato do que você comprar um para durar mais tempo. O exemplo disso é fone de ouvido, gente. Quando você entra naquelas lojinhas de centro Paraguai, você comprava um fone de ouvido de R$5, que ele ia durar 2 meses. Ele ia durar só 2 meses. Mas ele ia durar 2 meses. Se você comprar um fone original, ele era tipo uns R$100. Tá? Então, você podia comprar, tipo assim, mais de 20 fones do Paraguai do que comprar um original. Então as pessoas começaram a optar a comprar o Paraguai para quebrar um galho, porque estava meio apertado. Só que ao longo do tempo, esses produtos coreanos, eles foram aumentando de qualidade. Tá? Então, tanto que hoje em dia, um dos celulares mais procurados é o Xiaomi. Tá? E o Xiaomi é concorrente direto da Apple, hoje em dia, e é um produto mais da origem asiática, beleza? É da área mais do Japão, da China, eu não sei direito onde que ele é produzido. E perdeu, os Estados Unidos tá vendo isso e tá ficando louco. Porque não é só um Xiaomi, eles estão começando a produzir fones de ouvidos melhores, eles estão começando a produzir aparelhos como cafeteira, como notebook, como computadores, como qualquer coisa que tenha tecnologia, eles estão produzindo e tá vindo bom, de boa qualidade e com preço muito mais acessível. Tá? Então, os Estados Unidos está perdendo uma grande quantidade de venda para produtos chineses. Beleza? Então, os produtos chineses, antigamente, eles eram vistos, até hoje tem uma fama de ruins, de paraguaios, só que a cada vez mais eles estão ganhando mais força no mercado, eles estão ficando mais procurados e eles têm uma acessibilidade de preço muito maior. Beleza? Então, os Estados Unidos está começando a assustar um pouco com isso, porque está tirando um pouco o monopólio que ele tinha em cima dessas coisas, desses sistemas tecnológicos. Tá? E isso é bom pra gente que consome, porque quanto mais os dois lados querem vender, mais vai baixar o preço e mais vai aumentar a qualidade. Tá? Então, para o consumidor, a concorrência é ótima. Beleza? O monopólio é o contrário ao ideal de livre concorrência existente no capitalismo. Desde a antiguidade, existe um monopólio econômico, tão antigo quanto as atividades de normalização das ofertas de preço, produtos, salários por parte das instituições. Ou seja, o monopolismo, gente, a concentração de poder, de produto só em uma mão é contrário ao capitalismo, porque o capitalismo ele quer vender e ele tem que ter uma concorrência para ele vender, para as pessoas cada vez comprarem mais. Se você tem um monopólio em cima de um produto e aquele produto tende a ficar mais caro e ruim, você vai comprar um e quando aquele estragar, depois de muito tempo, que você vai comprar outro. Quando você tem um acesso muito maior às coisas e o preço é um pouco mais acessível, você tende a comprar mais. Tá? Então, talvez você já tenha, por exemplo, igual eu usei o exemplo do tênis, talvez você já tenha 7 tênis e você vê um tênis de uma cor diferente que você não tem, você compra. Porque esse é o método do sistema capitalista. Ele cria coisas atrativas para você consumir cada vez mais. Tá? Por isso que as empresas, cada vez mais, elas trazem inovação, porque elas visam o público. Tá? Se, por exemplo, se você vai numa loja como a Renner, a C&A, por exemplo, e você vê uma linha de roupa amarela, é porque hoje em dia amarelo está entrando na moda, as pessoas estão comprando mais, tá? Então, tende a ser produzido mais aquela cor. Então, o povo decide qual coisa vende mais, porque não adianta eles produzirem uma blusa de uma cor que poucas pessoas vão comprar, poucas pessoas vão se interessar. Por isso, quando você procura um produto específico que não chama a atenção de todo mundo, é muito difícil você achar, tá? E quando, por exemplo, você vai num supermercado geral, voltando a falar de cabelo, que é um pouco mais a área que eu entendo de consumo, próprio no caso, né? Quando você vai num supermercado geral, assim, você vai na área de tintura de cabelo, você quer procurar uma cor que você quer pintar, mas você não vê muita gente na rua com aquela cor. Então você vai num supermercado, você vai achar ali um preto, um marrom, um louro, talvez até um ruivo, alguma coisa assim, mas você não vai achar uma cor
fantasia, você não vai achar um Bonina, você não vai achar um vinho, você não vai achar um azul, você não vai achar um cinza, porque são cores incomuns, são materiais que as pessoas não tendem a procurar tanto em comércio popular. Tá? Então elas não são disponibilizadas de jeito mais fácil, tem locais próprios para esse tipo de consumo, beleza? O sistema capitalista, então, ele visa isso. Se as pessoas consomem determinado produto, eu vou produzir e colocar para vender mais aquele produto, porque aí elas vão comprar. Quando elas começarem a cansar de comprar aquele produto, eu vou inovar aquele produto para elas chamar mais a atenção delas, comprarem mesmo sem elas precisarem. O sistema capitalista é isso, é compra e oferta, beleza? Sempre visando o lucro. O desenvolvimento e o avanço industrial de países como a Alemanha, França e Inglaterra no século XIX acabou promovendo a concentração de capital. Com o passar dos anos, empresas e indústrias começaram a se mobilizar com o intuito de obter lucros maiores e formar grandes monopólios. Depois que a crise de 1929, empresas de maior potência resistiam a incorporar empresas menores, nascendo assim as grandes indústrias. Com isso, a concorrência diminuiu e práticas como cartéis, truques e roads foram se tornando habituais em conveniências na busca pela obtenção de lucro. O que é isso? Depois da crise de 1929, as pessoas não tiveram dinheiro, tá? Então elas compravam o que elas precisavam mesmo. Elas comprando o que elas precisam só, e não tendo dinheiro para coisas mais superficiais, mais assim, que elas não precisam tanto. Então a bolsa de valores quebrou. Porque se não tem dinheiro circulando, o país não tem dinheiro, as indústrias não têm dinheiro, beleza? Então isso é uma decorrência. Se todo mundo do Brasil, por exemplo, parar de comprar coisas supérfluas e comprar só as coisas que precisa, aquelas coisas que as pessoas precisam, elas vão tender a subir muito de preço, igual é o caso, por exemplo, do coronavírus. Você pode perceber que o arroz dobrou de preço, o óleo dobrou de preço, o açúcar dobrou de preço, e antigamente eram as coisas assim, entre aspas, mais baratas, né? Era o grosso de uma compra. E hoje em dia elas estão caríssimas. Por quê? Porque tendeu a procurar mais aquilo, tendeu as pessoas, como elas não tinham dinheiro, elas compravam só o que precisavam. O que elas precisavam era um grosso de uma casa. O que elas precisavam era uma compra básica que ia suprir a necessidade delas. Tá? Então você viu, por exemplo, na pandemia do coronavírus, você ir no supermercado e aquela cerveja que você adorava tomar tá com preço baixíssimo. Tá? E o arroz e um óleo, por exemplo, tá com preço altíssimo, porque as pessoas não estavam mais comprando coisas supérfluas, elas estavam comprando só o essencial. Tá? Isso não é toda, gente, mas a maioria não tinha dinheiro para ir no supermercado e fazer uma compra imensa, igual antes fazia. Então elas iam lá com dinheiro racionado para fazer uma compra específica. E aqueles produtos que elas compravam específicos começaram a atender de preço para o Estado, para o país não quebrar. Tá? Porque se mantessem os preços, o dinheiro ia circular de um jeito muito menor. Ia circular o básico que as pessoas iam gastar. E isso não faria o Estado rodar. Tá? Não faria as indústrias continuar lucrando. Beleza? Isso é ocasionar que as pessoas iam começar a ser mandando embora, iam começar a se despedidas igual começou a acontecer mesmo nesse ano e no ano passado devido ao coronavírus. Tá? Teve uma menor circulação de dinheiro. E com isso, as empresas foram perdendo um pouco a força que tinham. Isso, gente, claro que as multinacionais, elas não têm probabilidade nenhuma de falir, porque elas mexem com muito dinheiro, tá? Agora, você viu que empresas de pequeno porte, médio e pequeno porte, elas tiveram muita dificuldade de se manter e algumas até chegaram a falir. Porque não tinha gente procurando, por exemplo, uma pessoa que vendia, por exemplo, mel. Aquela empresa um pouco menor que vendia mel. Não teve gente procurando isso, porque aquilo não era essencial para a sobrevivência naquele momento onde o dinheiro não estava tendo para comprar as coisas. Então elas só compravam o grosso, elas só compravam o que precisavam, tá? Então a procura desses produtos que não são essenciais na sobrevivência, que eles são mais, entre aspas, supérfluos, eles diminuíram, fazendo assim a crise que a gente está vendo hoje por causa do coronavírus na economia. Então na crise de 29 isso foi agravante, porque a bolsa de valores quebrou totalmente, beleza? Oligopólio.
Oligopólio trata-se do custo gerado para o consumidor, que é obrigado a pagar um valor mais caro e ainda aceitar um péssimo produto, de má qualidade ou uma péssima prestação de serviços. Isso seria mais difícil de acontecer se houvesse concorrência na monopolista, e caso não existisse uma proteção legal para ele. O que é isso, gente? Você, como consumidor, você tem alguns produtos que você, infelizmente, é obrigado a comprar. Infelizmente não, né? Que você é obrigado a comprar. Para você manter uma casa, por exemplo, você tem que pagar sua conta de luz, tem que pagar sua conta de água, você tem que pagar seu aluguel se você vive de casa alugada, ou então seu IPTU, né? Você tem que fazer uma compra básica de arroz, feijão, óleo, então seja o que for que você come. Então você tem determinadas contas que você tem que pagar, tá? Então, se você trabalha, por exemplo, o dia inteiro em pé, você tem que comprar um tênis mais confortável para você. Se você precisa de calças novas, você vai numa loja e você vai comprar. Quando aquele produto ele começa a ser monopolizado, ele vai perdendo a concorrência, ele vai perdendo o livre concorrência, não tem mais gente produzindo o mesmo produto, o produto, se ele cai de qualidade, infelizmente você é forçado a continuar comprando aquele produto. Porque não tem outro lugar que vende, tá? Então você é forçado a comprar um produto de baixa qualidade porque não tem outro semelhante ou igual no mercado, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um pouco de... A gente tem que considerar a concorrência importante, tá? Quando duas empresas são concorrentes ou mais empresas são concorrentes, isso é ótimo para o consumidor. Porque eles podem exigir uma qualidade maior e um preço menor, beleza? No campo da economia, trata-se de uma evolução no monopólio. Um grupo de instituições ou governo possibilitam o controle de determinada oferta de produto e serviço. É uma estrutura com concorrência incorreta, pois o mercado é totalmente controlado por uma pequena quantidade de empresas. A gente vê esse oligopólio um pouco na sociedade atual, né? Quando você pensa numa empresa de energia, se você está em determinado local, por exemplo, se eu sou de Minas Gerais, se eu estou em Minas Gerais, eu penso em energia, eu penso em CEMIG, tá? Se eu quero comprar um café, eu penso em Três Corações. Se eu quero comprar um leite, eu penso em Nestlé, tá? Porque esses são as empresas que vendem no meu local. E eu acho que todo local tem disso, tá? Então, se essa oferta ela é limitada, se os produtos eles são limitados a um controle, por exemplo, se uma empresa começa a dominar o mercado, eu sou forçada a comprar daquela empresa, tá? Então isso é uma estrutura, né, que ela é incorreta no mercado, ela não deveria acontecer, beleza? Metrópoles artificiais. Uma metrópolis. Monopólios artificiais. Trata-se do custo gerado para o consumidor, que é obrigado a pagar um valor mais caro e ainda aceitar um péssimo produto, de má qualidade ou uma péssima prestação de serviço, e seria mais difícil de acontecer se houvesse concorrência ao monopolista e caso não existisse uma proteção legal para ele. É comum encontrar exemplos dessa modalidade tanto nas empresas públicas quanto nas privadas, que possuem determinados privilégios e prejudicam a sociedade, porque estabelecem o destino dos recursos. Para tornar o mercado livre, é necessário cancelar todas as vantagens individuais. Beleza? As características, né, do monopólio artificial é a isenção fiscal, a licença de atuação, proteção de tarifas, subsídios e entre outros. Ou seja, para você ter um monopólio funcionando, empresas funcionando com livre concorrência, para elas terem uma atuação melhor, para as pessoas terem acesso a produtos melhores, porque vai ter uma concorrência para isso, é preciso ter esses requisitos básicos, beleza? Monopólio comercial. Ocorre quando somente uma empresa comanda um mercado específico e compete apenas a ela. Compete.
e compete apenas a ela fornecer determinado produto ou serviço. Nesse tipo de modalidade, os preços são altos porque não existe concorrência, isso prejudica a economia, beleza? Monopólio estatal. Trata-se de uma atividade produtiva que oferece produtos e serviços ou então a exploração e administração de recursos. Ocorre quando uma única instituição ou empresa estatal trabalha em áreas específicas e não existe concorrência. Então, esses monopólios, gente, eles são todos sobre concentração de poder. Só que eles têm diferentes áreas de atuação, tá? Por exemplo, comercial é mais em matéria-prima, o estatal é mais em recursos. Aí você fala, mas qual que é a diferença disso? Tem as empresas que fornecem os recursos, têm realmente os recursos, a matéria-prima bruta, tá? Então tem a separação desses termos por essa razão. Essa modalidade existe nos países cujo sistema econômico é o capitalista. Quando essa prática ocorre em empresas estatais, pode abrir possibilidades de corrupção e improdutividade. Políticos podem se utilizar das empresas estatais como benefício próprio e por meio de desvio de recursos. Ou seja, eu falo que para mim fazer uma reforma, eu como governador, ou presidente, ou prefeito, falo que para mim fazer uma reforma para melhorar a infraestrutura de um determinado local, eu vou precisar de recursos de tais empresas, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de ferro, eu vou precisar de cimento. Então, eu faço um acordo com essas empresas para elas colocarem um preço a mais e elas me passam a mais, que eu vou receber a verba para fazer isso, eu vou passar uma parte para elas, eu vou ficar com uma parte para mim, tá? Então é assim que funciona o desvio de dinheiro na economia estatal, beleza? Monopólio natural. Trata-se da consequência que a monopolista adquire no momento em que afirma ter a melhor oferta e o melhor preço, seja de um produto ou de um serviço oferecido. Essa categoria não possui barreira de proteção ou vantagem, apenas aproveita as possibilidades acessíveis na ocasião. A depender da situação, as possibilidades de competir com o monopolista ficam disponíveis. Caso não aconteça, ela continua satisfazendo as necessidades dos clientes. Essa mobilidade se sustenta do apoio do público consumidor e o livre mercado se equilibra na liberdade de escolha. Tá? Então, o monopólio natural é quando a pessoa tem diversas empresas concorrentes, mas o público mesmo, as pessoas, elas preferem comprar uma determinada empresa, tá? Isso ocorre de forma natural. Porque o produto é melhor, porque ele é mais acessível, então não tem concentração de poder por causa que não tem concorrente, mas sim por opção das pessoas, tá? Monopólio temporário. Trata-se da garantia de patente ou de direitos autorais. É a maneira de ganhar com ideias próprias. A empresa lucra através da descoberta de oportunidades ou da concentração de recursos oportunizados por empreendedores. A vantagem é ocupar uma posição privilegiada no mercado. Ou seja, elas compram os direitos autorais naquele momento e por um curto período de tempo, elas viram um monopólio. As pessoas compram e falam só daquela empresa, só daquela marca, elas só querem comprar ali, elas só querem comer ali, se for algum festival de alguma coisa assim, e depois aquilo some ao longo do tempo, porque foi só temporário. É igual eu falei que o sistema de comunicação da globalização, ele tem muita informação. Então, é muito conteúdo. É como se bombasse comprar roupa em uma loja. E todo mundo falar só daquilo, só daquilo, só daquilo. Muita pessoa comprar só ali, só ali, só ali. E depois aquela informação, ela vai sumindo, tá? Então as pessoas param de comprar ali. Aquele monopólio temporário, beleza? Tipos de monopólio temporário. Cartel, acordo explícito ou implícito entre empresas concorrentes. Que é o seguinte, eu vou fazer um acordo com a empresa concorrente minha, que a gente vai fazer uma promoção e eles vão manter o preço alto. As pessoas vão vir comprar na minha loja. E depois eu vou fazer o contrário para comprar na loja deles. Então vai ser um mini monopólio temporário, um acordo que as empresas fazem para ambas adquirirem lucro, beleza? Fusão de várias empresas. Isso acontece, gente, quando com a compra mesmo das empresas, viu? Igual eu falei, tem
tem uma empresa bombando, vendendo suco de caixinha. E ela tá bombando, tá vendendo muito. E a Vale, né, que é uma marca de suco famosa, ela vê aquilo e ela fala, não. Ela olha e compra a empresa. Então a empresa ela vai deixar de existir, que agora ela vai passar a ter o nome da Vale. Tá? Então isso vai se tornar uma empresa só. Então nesse período de tempo que ela vendeu muito, ela teve um monopólio temporário e depois ela se fundiu com outra empresa. Beleza? Sociedade Gestora de Participações Sociais. O que é isso? No meio social, tem as participações sociais, isso no ramo da internet mesmo, viu, gente? Então, aquelas empresas, elas vão ter um atrativo porque elas estão sendo aclamadas nas mídias, elas estão sendo muito bem faladas, elas estão sendo bem divulgadas, mas isso é temporário, tá? Características de tipo de monopólio. Deixa eu abaixar o meu balãozinho aqui. Não existem outras opções que substituem nas imediações. Uma boa quantidade de consumidores e de pequenas dimensões. Somente uma empresa oferece determinado produto ou serviço. A empresa monopolista está capacitada a gerenciar os valores dos bens ou serviços. Existe a formação de barreiras estruturais, econômicas, legais, tecnológicas ou até barreiras estratégicas, publicidade, política de preço, separação de produtos ou serviços, para introdução de novas empresas concorrentes no campo de cobertura daquelas que já existem. Então, isso aqui é um resumo, né, sobre o que a gente falou, sobre as características que existem no monopólio geradas pelas multinacionais, beleza? Quem quiser pausar, tirar um print, tá? Beleza. Problema dos monopólios. O controle de preço, né? Porque quando tem um monopólio ali, aquela empresa ela controla o preço daquilo, porque só ela tá vendendo aquilo. A procura tá sendo só em cima dela, então ela pode aumentar o preço ou abaixar o preço, ela pode fazer o que ela quiser e as pessoas vão ter que continuar comprando ali, beleza? Controle da qualidade de serviços. É a mesma coisa que eu falei. Tem uma empresa que ela tá com o poder todo concentrado, então ela vai decidir o preço, ela vai decidir a qualidade, e os consumidores vão ter que continuar comprando, porque é a única empresa que está vendendo aquele produto e elas precisam daquele produto, tá? Isso causa, né, escassez de escolha do consumidor, que é o terceiro item que está aqui. Rigidez diante da implementação das empresas, também. Beleza? Então, quando uma empresa é muito monopolizada, ela está com muito poder, ela está muito acima, isso é ruim, tá? Porque ela pode subir o preço, ela pode abaixar a qualidade e o consumidor ele não tem outro local para comprar sem ser naquela empresa, tá? Então, a gente tem que visar sempre que diante do sistema de globalização, de um sistema econômico, se você quer comprar alguma coisa, você valoriza muito a concorrência. Porque se tem 2, 3 ou mais lugares vendendo um produto, você tem como escolher, você tem como exigir aonde você vai comprar. E você fazendo isso, as outras empresas vão ter que abaixar o preço ou aumentar a qualidade, tá? Isso vai fazer o produto ficar melhor e mais barato. Beleza? Agora a gente chegou na parte da questão. Beleza. Vamos resolver juntos. Questão. Sobre os tipos de monopólio, avalie as proporções a seguir. Gente, eu vou até mostrar pra vocês, eu vou até pôr isso aqui, ó. Que eu vou falar, tá? E aqui vai estar o VOF sobre as alternativas, beleza? Então tá. Número 1. Apesar de uma das características do capitalismo ser a livre concorrência, é frequente a concorrência de distintas modalidades de práticas monopolistas em pequenas, médias e grandes empresas. Então, a 1, né, tá certa. Foi a gente viu. Mesmo o sistema monopólio sendo uma prática que não deveria acontecer, ela ocorre, tá? E só que são concentradas em diferentes empresas, mesmo tendo talvez uma variedade de empresas, talvez ser o mesmo dono. Então, tem a falsa impressão, né, que são diferentes empresas, que são concorrentes, tá?
Então, a número 1 tá certa. Número 2. As empresas que se associam para construir monopólios ou oligarquias possuem prioritariamente a finalidade de fornecer o mercado de produtos ou serviços que oferecem. Reunindo várias empresas, possuem condições de agregar poder às marcas e consolidar o preço. A 2 está certa, entre aspas, né? Então ela está errada. Porque a construção de monopólios ela não é correta, né, no sistema, e ela também é diferente, né? Ela é divergente de oligarquia. Beleza? Então a 2 está errada. 3. Apesar de os monopólios serem combatidos por diversos países, as empresas encontram várias maneiras de praticá-las de maneira legal, encontrando brechas na legislação ou por meio de acordos ocultos e ilícitos. Que é isso que eu falei, que talvez, por exemplo, como é o caso da Disney, você consome uma coisa da Disney e talvez você nem saiba que é da Disney. Tá? Então elas têm essa manipulação, beleza? Um grande exemplo disso é Casas Bahia e Ponto Frio. Tá? Tem duas empresas, elas vendem mais ou menos os mesmos produtos das mesmas marcas, e elas fazem o seguinte, elas colocam semana de promoção de geladeira na Casas Bahia. Então as pessoas tendem a ir lá e comprar a geladeira. Só que o Ponto Frio aumenta muito o preço quando ela faz isso. Por que ele faz isso? Porque o Ponto Frio e a Casas Bahia, gente, é do mesmo dono. Tá? Então isso é um golpe de marketing. Beleza? Eles fazem isso para concentrar o lucro. Então, o lucro está indo da mesma forma para as mesmas mãos. Só que como são duas empresas com nomes diferentes, isso é uma brecha na lei que eles acharam para ter essa monopolização no lucro deles. Beleza? Então, a resposta certa, né, é a letra E, que é a 1 e a 3 que estão corretas. Beleza? E por que... Deixa eu subir meu balãozinho, peraí. Em qualquer lugar eu tampo a tela. Deixa eu diminuir ele. Beleza. A finalidade principal e prioritária da construção de monopólios legais ou ilegais é obter elevados índices de lucratividade, controlar a oferta de produto ou serviços comercializados e enriquecer as empresas que participam do grupo estabelecido. Então, gente, o monopólio, sim, ele não é para ser feito, né? É uma prática contrária ao sistema capitalista, tá? Só que por que ele continua sendo feito? Porque as empresas elas acham brecha, né, nas leis para elas poderem continuar fazendo aquilo, porque elas têm lucro maior, tá? Então, quando a gente... Por isso que eu falei com vocês, quando vocês acabarem de ver esse vídeo aula, pesquisa todas as empresas que a Disney, por exemplo, ela é dona. Tá? Pesquisa todas as empresas que a Nestlé é dona. Todos os materiais que elas fornecem. Você vai ver que a maioria dos produtos está concentrado em um só local. Tá? O lucro é um só e é um sistema monopólio, mesmo isso sendo ilegal no sistema capitalista. Beleza? Porque eles acham formas de fazer isso. Então, gente, por hoje a aula é isso. A gente entendeu um pouco sobre a globalização, né? Das multinacionais e rede social, influência, etc., no mundo globalizado. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido. Se caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixam um comentário abaixo que eu vou responder, beleza? Só para relembrar, o sistema de globalização, então, ele visa comunicação e transporte, beleza? Acessível. E com a revolução, a terceira revolução industrial, as práticas tecnológicas elas se ampliaram, dando espaço a uma melhor rede de troca de informações. Então, foi um aumento em tudo, né? Foi um benefício para o sistema de saúde, que teve informação, foi um benefício para as empresas, pequenas e médias e grandes empresas que puderam vender os seus produtos para o exterior, uma forma de divulgação, uma forma de manipulação também, as mídias, beleza? Então, esse é o desfecho, né, dessa aula. Tomara que vocês tenham entendido sobre o que é a globalização e como a gente está
A gente está conectado no meio disso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam seu comentário abaixo que eu vou responder. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. E é isso aí, tchau pra vocês, tá bom?